Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre talento. Deus tem me falado esses dias sobre talento, sobre minhas responsabilidades. Eu tenho vindo na minha memória quantas coisas que eu sei que Deus me ensinou e que eu não tenho aplicado, que eu não tenho usado. E isso assim tem me vindo como um peso, assim, uma disciplina mesmo de Deus, sabe. Eh, e aí eu tenho pensado que já chega, sabe, de ficar com medo, né. E o medo, eu já falei em outro vídeo que o medo, a solução do medo é você ter coragem, né. Esses dias eu fui num lugar em que onde eu falei no meu vídeo sobre o medo, que foi quando eu caí de uma ponte. E semana passada eu fui nessa ponte com meu pai. E aí foi tão legal que ele me contou de fato como é que aconteceu. Ele me contou alguns detalhes que eu não sabia. E como que é incrível, né, que a gente cria coisas assim na nossa memória, na nossa mente. A gente fala coisas pra gente que não é o fato. Né, e eu fiquei super feliz ali, e eu estava orando a Deus sobre a insegurança, né, porque o medo não tem como, medo você tem que ter coragem, você tem que agir contra aquilo e pronto. Então eu estava meio que pensei assim: "Não, eu realmente o que eu tenho que pedir a Deus é a minha cura é da insegurança". E aí lá, o pai me contou que, ele então e a minha mãe todo dia à noite ia na casa do vovô assistir televisão, e eram uns 3 quilômetros, e tinha eu pequena, eu e minha irmã, e eu era mais velha. E aí cada um com uma no colo, né, imagina. E aí eles passavam nessa ponte que era muito grande, e agora a ponte é pequena. Eu passei na ponte, só que agora é diferente, né. E o pai contou realmente como é que aconteceu, ele falou que eles estavam passando, ele acho que estava na frente comigo. E quando a mãe foi passar, o tronco, né, que era a ponte, ele rodou, e aí ele caiu comigo na água. Só que ele falou, ele foi tão detalhista, que ele falou que caiu e a água veio, assim, mais que a cintura dele, e eu fiquei no colo dele. Olha só, e eu não imaginava nada disso. Eu via só o lado ruim disso. Então quando ele contou ali, me veio logo assim, ele me segurou. Ele me protegeu. E, nossa, foi tão boa a sensação, assim, que eu vi mais coisas boas, assim, no meu pai, sabe. E vi ali o cuidado de Deus, né, que Deus está sempre me protegendo, sempre me segurando. Então parar de reclamar, né, parar de murmurar. E é o que Deus tem me ensinado sempre, assim, olhar as coisas negativas, olhar para elas e ver coisas positivas, porque elas são para nos ensinar a ser melhor, a desenvolver nosso caráter, né. E aí eu estava refletindo sobre as coisas que, eh, impedem a gente de exercer o nosso talento, né, que é a vergonha, né, a humilhação, a autocrítica, o medo do julgamento. E isso para mim era muito forte em mim, né, que eu tô tendo consciência disso e que muitas coisas não são verdadeiras e outras eu tenho que lutar contra elas. Então, por exemplo, eh, a humilhação, tem um vídeo simples que eu assisti de uma menininha, e ela falava assim, que a mãe dela ensinava para ela, é fato
e opinião. Então, quando alguém te fala alguma coisa, que aquilo você sente aquilo negativo, aquilo te humilha, te entristece, você antes de acreditar naquilo, né, de levar aquilo para dentro, para o interno, para aquilo virar evitar de virar uma vergonha, ela ensinando para a filha o quê? Aquilo, isso é uma opinião ou é um fato? Então é você que decide. Então, se aquilo é fato, é verdadeiro, então você se corrige, né? Agora, se aquilo é uma opinião, problema de quem falou, né? Nem não ouve. Você escutou, refletiu e você vai tomar a decisão. É uma vaca que está lá em cima. É se você vai acatar ou não. Então são oportunidades. E eu não, né? Quando criança, quando jovem, no meu casamento, eu não fiz isso. Eu ouvia e aceitava como um erro e deixava aquilo entrar no meu coração, né? E aí foi virando a bola de neve. Mas só que hoje eu tô tendo consciência e vendo que um monte de mentira, sabe? Que eu acreditei, que eu mesma, eh, mesmo fiz. Acreditei nas minhas próprias mentiras, né? E também tá tudo bem, já me perdoei, né? Já pedi perdão para Deus hoje mesmo, porque quando você aceita uma humilhação ou uma vergonha, você tá dando eh, descrédito ao que Jesus fez, e isso é muito grave, né? Jesus morreu na cruz para levar a nossa vergonha, porque a vergonha é uma resposta a um pecado, né? Algo de errado que você fez, então você sente vergonha daquilo. Mas se você se arrependeu, você pediu perdão a Jesus, a Deus, Deus te perdoa porque ele já levou aquilo. E aí você tem que pedir perdão para você, né? Que é você entender o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que você agiu daquela forma, né? Que é uma fraqueza ou que é uma condição, é uma circunstância, é a forma que você estava vivendo, é o que você tinha aprendido, é o que você sabia, não é o que foi imposto, né? Porque geralmente uma humilhação é uma imposição, né? É algo que é imposto. E, e é você reagir a isso, né? Então não deixar isso fluir, né? Porque Jesus já pagou por isso e pagou caro por isso. Então é muito grave quando eu aceito uma vergonha, é uma humilhação, né? E deixo aquilo internalizar como uma vergonha. É muito grave isso. Por isso que talvez, eu falei uma vez que eu assisti uma palestra em que falava que uma das piores sentimentos que a gente pode ter é vergonha, né? E provavelmente é por isso, né? Porque eu tô invalidando aquilo que Jesus fez, né? Então estuda sobre isso, né? Para a gente entender e lutar contra isso. Então, quando alguém te falar algo, você vai avaliar, isso é fato? Se for fato, eu tenho que reagir, né? Eu tenho que pedir perdão e tenho que mudar, né? É um pecado, é um erro. Agora, se é uma opinião, aí eu vou avaliar, né? Quem tá me falando, para ver se isso vai ser um fato ou não, se é algo que eu não tô conseguindo perceber, não tô conseguindo enxergar. Peço a minha direção de Deus. E eu falo assim, eu vivi isso na infância, que eu conto nos meus outros vídeos, e hoje eu estava até lembrando de uma situação que eu vivi com a minha mãe. E criança, ela pega muitas dores. Assisti isso também em algum vídeo, ou li em algum lugar. Muitas dores dos pais.
né, a criança é muito sensível, então ela é que defender. Então eu vivi passei algumas humilhações, coisas que meu avô falava assim: "Isso é errado", e eu via minha mãe fazendo, então eu tomei aquilo para mim, como se eu também tivesse fazendo aquilo, ou eu sentia vergonha da minha mãe estar fazendo aquilo, né, mas era ela, né. Então, tá na hora de eu desfazer isso. Porque Deus fala que eis que faço nova todas as coisas. E Deus é tão incrível que eu subi aqui, eu tô no monte. E aí, aqui, gente, tem várias árvores. Teve uns anos atrás que queimou aqui o pasto e queimou uma área. Gente, eu chorei tanto que queimou tudo. E como tá cheio de árvore aqui agora, e as árvores tão grandes, ó. Muitas árvores, muitas árvores. Tem pouco tempo isso. E eu lembro que quando eu vim aqui chorando porque tinha queimado, né? Porque aí afeta os animais, né? E Deus me trouxe no coração a palavra assim: eis que faço nova todas as coisas. E aí eu estava lembrando disso essa semana. Então, ele tá fazendo tudo novo, né, no meu coração. Esses dias eu tenho visto muitos vídeos falando assim que Deus vai me dar um novo endereço, vai acontecer uma mudança. E eu tô vendo que esse endereço, que essa mudança é no meu coração que está acontecendo. E, e aí eu tenho que aprender agora a reagir, pedir ajuda a Deus para eu ter coragem, né, de enfrentar o medo, eh, eu tenho né, vou profetizar, já contar para minha mente, muita autocrítica, o medo do julgamento. E isso também é um orgulho, porque eu não sei de tudo, né? Eu não sei de tudo. E e aí, isso me impede de exercer meu talento, porque eu fico querendo primeiro saber de tudo para depois falar, e isso nunca vai acontecer, né, se eu for nessa com essa ideia. E eu lembro que eu trabalhei num lugar muito legal, foi o lugar mais legal que eu trabalhei, assim, trabalhei lá 4 anos. Eles eram, assim, muito éticos, muito corretos. Eu trabalhava como farmacêutica e eles amavam, era uma farmácia muito conceituada, assim, muito respeitada, ela ainda existe, ela é da minha idade, ela surgiu no ano que eu nasci. E eles amavam quando a vigilância sanitária ia fazer visita na farmácia. Pensa bem, todo mundo tem receio, porque eles falavam assim que era uma oportunidade de melhoria, sabe? Eles gostavam dos julgamentos, olha que bacana. Então a gente tem que ver dessa forma, que é uma oportunidade de melhoria. É o que Deus tem falado para mim. O inimigo, ele é ele é usado para poder me fazer ser melhor. Vai depender de como eu olhar, o meu olhar, a minha reação, né, de ver a força de Deus na minha vida. A gente às vezes fica preocupado com o inimigo e a gente tem que preocupar com a gente. Como é que a gente está se comportando perante Deus? Porque Deus, ele vai nos proteger. O que que é o inimigo perto de Deus? Depende de como eu olho, né? Eh, então eu tenho refletido sobre isso. No meu casamento, eu me deixei, né, ser humilhada, deixei, eh, sentir vergonha. Nossa, eu perdi muita coisa minha, assim, no meu casamento. E aí essa semana eu até fiz uma carta falando do meu casamento, falando
eh, falando mal do meu ex-esposo, né, que no fundo, ele que foi responsável pelo divórcio. E depois aquilo ficou pesado no meu coração. Foi bom que eu coloquei para fora, né, eu escrevi 4 páginas, mas depois eu parei para refletir, eu falei: "Gente, eu deixei, né, eu que permiti". E aí, ó, Deus está me dando oportunidade para quê? Para eu ser melhor. E eu tô ficando melhor, porque eu tô descobrindo isso. E assim, se ele fez porque ele quis, ou se ele fez por fraqueza, ou se ele, sei lá, não importa, aí é com ele, né? Eu tenho que orar para ele, né? E, e o maior erro foi que eu não olhei para mim durante o meu casamento. É que eu falo também para você que às vezes está aí sofrendo, olha para você. Você tem que se cuidar. Deus fala na palavra que quando a gente muda, tudo muda em torno de nós. Ele fala, eu não me recordo exatamente, mas é alguma coisa assim. A gente tem que olhar pra gente, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que buscar nossa salvação. E aí Deus vai mudar o que tá. E isso é verdade, eu tenho visto, eu tenho focado em mim. Quem me dera se eu tivesse feito isso? Focado em mim. Eu orei tanto pelo meu esposo, eu fiz tanta campanha, eu subi tanto nesse monte, orei de madrugada. Gente, fiz tantos propósitos. Era para eu ter feito por mim. E aí ele fazer por ele, né? Eu deveria ter buscado por mim. Esse foi o grande problema do meu casamento, né? Mas foi uma dor, muita dor, muita dor, muita dor. Mas olha o milagre, foi da dor ao milagre, né, que eu falo no último vídeo, que foi o grande milagre da minha vida, que foi eu ter olhado para mim, né, um ano depois do meu divórcio, que eu olhei para mim, olha só, né, eu tive que ficar sem o meu companheiro, né, para parar de olhar para ele, para olhar para mim, né, e é assim, né, fazer o quê? Então, a gente não, então esses dias eu tenho refletido sobre o talento, né, porque o que que aconteceu? Durante o meu casamento, eu enterrei o meu talento, né, para agradar, para tentar solucionar os problemas, eu me afastei das pessoas. Nossa, eu tinha tanta amizade, e eu falo que não é colega não, porque eu tenho pessoas que hoje eu encontro, assim, gente, passou 15 anos, 18 anos, eu encontro ou falo, é como se eu tivesse convivido com aquela pessoa um dia atrás. A minha relação, assim, com as pessoas é muito verdadeira. E de ouvir, nossa, então eu sinto muita saudade. E durante o meu casamento eu me afastei dessas pessoas, que foi o quê? Para agradar. Achar, né, que era para agradar, né, era para me esconder porque eu aceitava, né, aquela a humilhação e vinha a vergonha e aí eu queria me esconder das pessoas, né. Então eu enterrei meu talento, enterrei meus talentos, mas assim, eu nunca deixei de aprender esse tempo. Eh, como Deus é generoso. Eu tenho muita coisa guardada, assim, de conhecimento. E é isso que Deus está me cobrando agora, né, que na verdade foi Ele que me deu tudo isso, né, Ele que me ensinou, mesmo ali nas minhas fraquezas, no meu erro,
na minha falta de foco em mim, eu aprendi negócios, né? E negócios que são aplicáveis na minha vida, né? Esse ano agora eu tive, 2025, eu tive uma consultoria e aí eu estava fazendo o planejamento estratégico do meu negócio, que era o meu sítio. E aí eu fui montar lá, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E adivinha qual era o problema no meu negócio? O problema no meu negócio era eu. Foi aí que eu me despertei também, que me confirmou, né, que eu não estava olhando para mim, que eu tinha que me cuidar, né? E tem relação lá, se você ler a parábola dos talentos, tem a ver. Porque lá na parábola dos talentos fala assim, que um dono de uma vinha, ele chamou 3 pessoas e deu o talento e a capacidade para cuidar daquele talento. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. E aí, o que que aconteceu? Ele voltou e pediu conta, né, dos talentos. E era um valor alto, me parece que equivalia a 15 salários, 20 salários, um talento. E aí aquele que ele deu 5 multiplicou, aquele que ele deu 2 multiplicou, e aquele que ele deu 1, ele enterrou o talento. E aí Deus, esse dono da vinha, né, era Deus, e ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E aí quando Deus vai ali pedir contas, né, e aquele que multiplicou, ele deu ainda mais. E aí aquele que enterrou, ele pegou daquele e deu para aquele que ele tinha dado 5 talentos. Porque ele foi fiel. E aquele que enterrou o talento, ele vira para Deus e fala assim, que ele fez aquilo, enterrou, porque ele sabia, né, que o dono da vinha era severo. E porque o dono da vinha colhia onde não era plantado. E parece que juntava onde não tinha. Então ele conhecia o dono da vinha. E ele não agiu, em algum dos evangelhos eu li, por medo. Então não é porque ele não tinha capacidade, ele tinha menor capacidade porque, comparando com quem recebeu 5, porque o dono da vinha deu de acordo com a capacidade. Mas ele não fez por medo, lá tem essa palavra medo. Então, assim, eu vejo que eu não tenho mais desculpas. Eu tenho que enfrentar o medo. E você também tem que enfrentar o medo, encarar, porque Deus fez cada um de nós de forma muito especial. E às vezes eu falo isso com as pessoas, principalmente quando a gente faz aniversário, né? Que Deus parou em 1979 e ele parou, pensou em mim. Gente, ele me desenhou, me pintou, ele me soprou, escolheu da onde eu ia vir para eu ser hoje, né? O que está acontecendo hoje na minha vida está acontecendo dessa forma. E ele me deu o dom, que é o meu talento, para eu exercer esse talento, né? E o inimigo sabia, ele sabe do meu talento. Então ele age de forma para oprimir isso, para que isso seja ocultado, que isso fique oculto, para que isso seja escondido. E em mim foi para eu mesma esconder, para eu enterrar, né? E só que agora eu tô tendo consciência disso, né? Que eu enterrei meu talento. E por que que eu fiz? Eu fiz porque eu fiz, pelas circunstâncias, pelo que eu aprendi, pela convivência. E tá tudo bem.
né? Eu me perdoo, foi o que eu sabia, mas agora eu já tô sabendo. Já tô sabendo que eu tenho que encarar. Aí eu não sei como eu vou fazer. É, mas Deus vai me ajudar, né? E, e assim, a humilhação, né, ela vem da humildade, né? E a gente tem que ver que a gente não é nada, né? Que é Deus, né? A gente é grande, forte, se Deus estiver dentro de nós. Quanto mais Deus estiver dentro de nós, maior a gente vai ser, mais brilho a gente vai ter. Eu li uma palavra ontem tão bonita sobre isso, não estou conseguindo me lembrar. É sobre o brilho. Parece que quanto mais próximo de Deus, assim, mais a gente brilha. Alguma coisa assim. E então é isso, gente. Nós temos que parar de enterrar nosso talento e parar de ouvir, internalizar coisas que não são verdadeiras. Esse negócio do fato e da opinião é muito forte isso. Ouviu alguma coisa, para, pensa. Por isso que é importante esperar, aprender a esperar. O mundo hoje, ele tá focado em fazer a gente ficar ansioso. E que é não esperar. Então você tem que lutar contra isso. Eu fiz um vídeo sobre isso. Você tem que aprender a esperar. E aí tem várias coisas que você pode fazer para você aprender a esperar. É rotina. Rotina te faz esperar. Lógico que Deus cura, né? Primeiro, mas você tem que ter uma rotina para você aprender a esperar. Você tem que aprender a viver o presente, viver o agora, estar naquilo que você está fazendo no momento. Para você dar o seu melhor naquilo, você dividir seu tempo, né? Não misturar as coisas. Eu tenho filhos e para mim é um desafio estar por completo com meus filhos. Eu peço para eles me cobrarem se eu estou dando atenção, se eu estou ouvindo, se eu respondi o que foi perguntado, porque é muita coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta. Deus me ajuda, eu dou conta. Então agora eu estou aqui fazendo o vídeo, né, que eu tenho visto que é um trabalho que Deus está me, né, que Deus me deu uma forma de trabalho, uma das, e eu tenho que me dedicar, e eu vou conseguir fazer isso junto com eles? Não, então eu tenho que fazer isso na hora que eles estão na escola. Mas eu também tenho que cuidar do sítio na hora que eles estão na escola. Então, e a hora que eles chegam, eu sou mulher, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das roupas, eu tenho que cuidar do uniforme, tenho que cuidar, ajudar eles na tarefa, eu tenho que ser mãe, tenho que dar atenção, né? Tenho que ouvir, eu tenho que ensinar o que eu estou aprendendo de uma forma leve, aprendendo para minha vida, porque a gente tem que ter cuidado com a maldição, né? Hereditária. E eu tenho que ensinar para eles o que eu estou aprendendo, já tenho que tentar ajudar eles a resgatar aquilo que eu já feri eles, porque eu feri, eu causei trauma nos meus filhos, né? E eu tenho que ajudá-los. Eu tenho que ensinar eles coisas sobre o sítio, por mais que um queira ser uma outra coisa, nada a ver. Eles são pequenos, mas eu quero jogador de futebol, quero ser juiz, eu quero ser, né, advogado, eu quero ser médico. Mesmo assim, eu tenho que ensinar para eles as coisas do sítio, porque eles vão ser donos, né? Então, eu tenho que fazer o meu papel. Então, eu tenho que cumprir tenho que exercer meus talentos, né? Colocar para funcionar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.